Olá, eu vou voltar a falar agora com vocês para demonstrar duas ferramentas que existem no site Invista Info relacionadas com a parte de projeções de investimento e lidar com a sua carteira. Aqui na parte superior nós temos vários links e um deles é essa de ferramentas. A gente clica aqui, a gente vai ter a projeção de investimento e simulação de carteira. Clicando em projeções de investimento, a gente vai estar entrando no simulador de fundo imobiliário. Aqui é uma ferramenta bem simples que vai permitir a gente entender qual é o tipo de ganho que a gente vai ter ao longo do período e quanto que a gente vai ter contabilizando o fundo que a gente investiu, que a gente colocou ali dentro e quanto que de dinheiro a gente vai acabar tendo mensalmente. Tá? Basicamente você vai selecionar algum fundo imobiliário aqui, então vou pegar o Habitat, digita ali, ele vai trazer a listinha. Você vai colocar o aporte inicial, então vamos colocar 5.000. E aí eu vou colocar o número de meses, vamos colocar 12 meses. E qual é o aporte mensal que nós vamos ter? Nesse caso aqui a gente vai colocar 500. A gente vai fazer a simulação e aí ele vai trazer para a gente uma perspectiva em relação a dois fatores da projeção. Um relacionado com a parte do reinvestindo o que a gente teve de dividendo e outro sem estar reinvestindo esses valores, tá? Então, ele vai trazer aqui, ó, logo no começo, são os dados que a gente colocou, que o aporte inicial 5.000, aporte mensal 500 e a quantidade de meses são 12 meses. O resultado da projeção, no caso, sem fazer nenhum tipo de reinvestimento, a gente teria aqui custo por cota de R$ 91,95, que é o último valor que estava no valor da cota do Habitat, que é o que a gente está usando como base. O último dividendo dele valia R$ 1,13. Então, nessa situação, por isso que isso aqui não é uma garantia do futuro de ter esse tipo de rendimento, a gente vai conseguir ter 119 cotas dentro desses 12 meses, investindo todo esse dinheiro que a gente colocou. O capital investido vai ser de 11.000 e o retorno mensal vai ser de 134,47 no final dos 12 meses. No caso, se a gente pegar e reinvestir o valor, a gente vai ter o custo por cota 91,95, não muda, o valor do dividendo é o mesmo, o número de cotas já muda. A gente vai ter 113, no outro caso a gente teria 119. O capital investido continua sendo os 11.000, que é o que você colocou ali dentro. Porém, o capital mais o investimento, se a gente pegar o dividendo e reinvestir, a gente vai ficar com 12.353. E aí a gente vai ter um retorno mensal de 149,16. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma coisa chamada juros compostos dentro da parte de investimento. É quando você pega o dinheiro que você está aportando, que no caso são os R$ 500 que a gente colocou aqui dentro, mensalmente, e aí cada mês que vai te retornando algum dividendo, a gente vai e acrescenta juros junto com o valor dos R$ 500. Isso faz com que a gente vá tendo um valor maior sendo investido mensalmente. Isso ao longo de um período de 10, 15, 20 anos faz uma diferença absurda. Dando continuidade aqui, eu vou mostrar agora para vocês a parte de simulação de carteira. Dentro do Invista, eu posso estar criando uma carteira fictícia para vocês terem ideia de algumas coisas. Você pode fazer a sua carteira aqui dentro, não precisa se logar no site, ele guarda esses dados dentro do navegador. Eu não guardo isso dentro do site do Invista Info, não guardo nenhum tipo de informação de vocês dentro de lugar nenhum. Isso fica dentro do navegador que vocês estão utilizando. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Pegando um Habitat, eu vou procurar. Dentro do site eu vou ter esse maisinho aqui do lado do código do ativo. Se eu clicar nele, eu vou adicionar ele dentro da minha carteira. Se eu voltar lá dentro de ferramentas e clicar em simulação de carteira, você vai ver que ele vai estar constando aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular que eu adquiri 100 cotas do Habitat. Eu clico no botãozinho de salvar e aí ele já traz os valores, tá vendo? 91 e o dividendo é 1,13. Quando eu clico em projeção de ativos, ele já vai me trazer, ó, as cotas, quanto que é o valor dessas cotas já multiplicado pelo valor da cota do último dia que teve ajuste de cota, o dividendo estimado, que nesse caso aqui vai ser R$ 113,
e o total, como vocês estão vendo. A distribuição do ativo, nesse caso é um ativo só, então ele vai me trazer que é título de valor imobiliário, né? E aqui a comparação dos dividendos em relação a os últimos meses, tá vendo? Ele já te traz um gráfico aqui. Se eu colocar um outro, vamos pegar o VISC. Vou lá, procuro, ele está aqui, eu clico no mais, volto dentro da caixa de projeção aqui da parte de simulação de carteira e aí ele já tem os dois. Vamos colocar aqui mais 100 cotas do VISC. Eu salvo novamente e aí eu já tenho aqui, ele já me soma qual é o meu valor total da minha carteira em relação ao número de cotas que está aqui dentro e o valor total de dinheiro que eu tenho investido e quanto está me trazendo de dividendo mensal isso daqui. Sempre lembrando que isso é baseado nos dados da última cotação e do último dividendo pago no mês. Se eu entrar dentro da distribuição de ativos, você já vê que vai ter uma diferença. Um é fundo de tijolo e o outro é fundo de papel. Tá? E aqui eu consigo comparar os dois. Você consegue ver que aqui o VISC ele é mais linear em relação a quanto que ele paga mensalmente. Já o Habitat ele vem subindo nos últimos meses, tá vendo? Então a gente consegue ter ali uma percepção clara de evolução do valor de rendimento que o fundo está tendo. Vocês podem estar acrescentando vários outros fundos. Se você quiser retirar algum, você te retira. E aí com isso você consegue fazer algumas simulações, inclusive para verificar se mensalmente, quando você for fazer os seus aportes, você pode estar vendo qual é o que está dando mais ganho ou que você tem ali uma capacidade nos últimos meses. Só de bater o olho você consegue estar vendo como que ele poderia estar se performando, fazendo uma comparação com N fundos dentro dessa ferramenta, tá bom? Esses dois pontos que eu queria mostrar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e acompanhe a gente no canal para poder estar tendo mais informações dentro do site Invista Info. Obrigado. Invista em informação, Invista Info.